Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, não conhece o meu trabalho, meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. É um prazer enorme ter você aqui no canal. Então se você é novo, já vou fazer o convite aí para você se inscrever no canal. E hoje eu vou trazer informações aí maravilhosas. Para você que não conhece essa planta aqui, essa daqui é a erva botão, então eu vou trazer informações sobre ela. Então essa é uma planta maravilhosa para a nossa saúde, que eu vou trazer alguns benefícios aqui até o final do vídeo. Só que hoje eu tenho uma informação muito legal para você. Você que tem problema cardíaco, tem pressão alta, por exemplo, você tem medo de utilizar a erva botão? Você já ouviu falar que a erva botão não seria uma planta indicada para pessoas que têm problema cardíaco? Quer entender o porquê disso? Então fica comigo até o final do vídeo. Sabe por quê? Hoje eu quero responder a uma pergunta de uma amiga inscrita que se chama Elza Rodrigues. A Elza Rodrigues, ela escreveu o seguinte para mim. Falou assim: Wander, vi num canal, no determinado canal aí, que pessoas com problemas cardíacos e hipertensos não podem fazer o uso da erva botão. O que você me diz? Bom, minha amiga, então hoje chegou a resposta aqui para você. Logicamente que eu já respondi para você lá, no campo dos comentários, mas como eu já falei, toda pergunta vira um vídeo. Então se você deixa seu questionamento, isso vai virar um vídeo como esse daqui. Então, minha amiga, hoje eu vou responder para você aqui, ó, em forma de vídeo, sobre a erva botão. Vou trazer também benefícios aqui sobre ela. Então, olha só, por que hipertensos, Será que hipertensos aí, pessoas que têm problema cardíaco, não pode fazer o uso da erva botão? Bom, é o seguinte, meus amigos, a erva botão é uma planta medicinal muito poderosa. Ela tem diversos benefícios. Por exemplo, é uma planta excelente anti-inflamatória, é uma planta antiofídica, é uma planta antialérgica, antihistamínica. É uma planta que pode ser utilizada contra diversos problemas, entre eles a pressão arterial elevada. Então, quer dizer, nessa pergunta sua aqui você falou sobre hipertensos. Viu que num canal falou que hipertensos não pode fazer o uso da erva botão. Bom, não é hipertensos, pode ser hipotensos, pessoas que têm pressão baixa. Por quê? Porque a erva botão tem o efeito de ser hipotensor, Porque ela tem esse efeito, de diminuir, por exemplo, a frequência cardíaca. Aí entra nessa questão de pessoas que têm problema cardíaco. Mas olha só, eu vou entrar um pouco mais de detalhe aqui. Eu pesquisei, eu vi, logicamente, estudos científicos para trazer esse embasamento para você. Então, tudo que eu falo aqui não é empírico, não é na minha experiência ou então pegado por aí em qualquer fonte. Não, isso daqui é artigo científico, inclusive, sabe de onde veio? Veio lá de Nova Delhi, na Índia. Então, olha só, essa universidade, ela fez um estudo com a erva botão e ela mostrou as atividades hepatoprotetoras e inibitórias cardíacas de extratos etanólicos e calo, de folhas e calo de Eclipta alba, que é o nome científico dessa planta aqui, ou então Eclipta prostrata. Essa planta toda, ela tem efeitos medicinais, então você pode estar utilizando, por exemplo, os talos da erva botão, já respondendo outra pergunta aí também aqui no canal, se a gente pode utilizar a planta inteira. Olha, a gente pode utilizar toda a parte aérea, Sementinhas, flores, tudo pode ser utilizado da erva botão. Bom, mas enfim, então esse estudo, ele foi realizado aí, fazendo então, enfim, eles verificaram o efeito dessa planta, da erva botão, de ser hepatoprotetora. A pergunta não está relacionada se ela é hepatoprotetora ou não, Mas enfim, isso daí acaba sendo um extra, porque nesse estudo eles fizeram essas duas coisas, Analisaram os dois efeitos, entre vários aí que a erva botão tem. Mas então, falando sobre a hepatotoxicidade dessa planta, falando sobre o efeito dela, sobre as células do fígado, é uma planta excelente, para o fígado, uma planta excelente para o fígado. Então, uma planta que não causa mal algum ao fígado, é uma planta que protege o fígado, combatendo todas as lesões possíveis aí, no fígado. Uma planta que inclusive combate as lesões aí hepáticas, talvez esteja relacionado com o consumo do álcool, seja com substâncias como medicamentos, como paracetamol. Então uma planta excelente para a recuperação do fígado. Bom, mas então vamos lá à questão do efeito dela sobre o coração. Então, essa planta aqui, pessoal, olha só, foi detectado nessa planta, o seguinte: ela tem substâncias chamadas cumestanos, Então, por exemplo, também tem a uedaloctona,
tá? E a dimetil-edaloctona. E o que essas substâncias presentes na erva botão faz? Ela tem um efeito inotrópico, tá? Tem esse efeito inotrópico negativo, também tem o efeito cronotrópico negativo e também sobre o débito cardíaco. O que isso quer dizer? Que essa planta, ela diminui a força de contração do coração, diminui a frequência cardíaca, né, a força do coração, também diminui a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo. Então quer dizer, lá naquela afirmação que pessoas hipertensas não podem fazer o uso da erva botão, é o contrário. Conforme eu falei, é hipotensos, porque é uma planta que diminui a frequência cardíaca, diminui o débito cardíaco, né? Ela diminui então a força de contração e com isso ela diminui a pressão. Então pessoas que têm hipotensão, hipotensas, pressão baixa, não façam o uso da erva botão, mas quem tem pressão alta pode sim fazer o uso da erva botão. Então quer dizer, lá naquela afirmação, se essa outra pessoa falou a respeito sobre a erva botão, não pode ser feito o uso por pessoas que tenham pressão alta, não é ao contrário, pessoas que têm pressão baixa, evitar o uso da erva botão, porque vai abaixar mais, porque ela diminui a frequência cardíaca. Aí a gente entra nessa questão. Pessoas que têm problemas cardíacos não pode fazer o uso da erva botão. Vamos analisar um pouquinho. Pessoas que têm problemas cardíacos, né, um débito cardíaco, pessoas que têm aí uma insuficiência cardíaca, realmente não pode fazer o uso da erva botão. Mas imagine uma pessoa que tem bradicardia, que tenha já frequência baixa do coração, realmente não pode fazer o uso da erva botão, porque vai diminuir mais ainda. Então essas pessoas devem se restringir, né, da erva botão, não fazer o uso dessa planta aqui. É melhor não fazer o uso. Agora as pessoas que têm taquicardia, aquele coração acelerado, pessoas que têm uma ansiedade, pessoas que têm um batimento cardíaco muito acelerado, talvez a erva botão, nesse caso, vai servir muito bem para essas pessoas, não é verdade? Porque ela diminui a frequência. Então, para essas pessoas que têm o coração acelerado, sim, a erva botão vai ajudar. Sabe por quê? Ela é antagônica à adrenalina. A adrenalina acelera o coração, acelera o batimento. E ela é uma planta antagônica à adrenalina. Agora você entendeu por que não fazer o uso da erva botão em pessoas que têm esse débito cardíaco, ok? Bom, meus amigos, é isso. Eu trouxe um pouco dos benefícios da erva botão. Falei que ela é excelente anti-inflamatória, hepatoprotetora e trouxe esses estudos aí para você. Como que você utiliza a erva botão? Você faz o uso dela em chá, faz o uso dela em forma até na sua comida, por exemplo. Você pode comer a erva botão, porque ela é punk, ela é uma planta alimentícia não convencional. Então você pode fazer o uso alimentício da erva botão também. Então é o seguinte, você pode estar fazendo o uso aí, caso você não tenha essas restrições, caso você não faça parte aí do grupo então de pessoas que não pode fazer o uso da erva botão, você vai fazer ela em forma de chá, tintura. Se for tintura, 20, 30 gotas de erva botão 3 vezes ao dia. Se for chá, 1 colher de sopa para cada xícara de água, caso a planta esteja fresca. Se a planta tiver seca, 1 colher de sobremesa para cada xícara de água. 1 colher de sopa se a planta estiver fresca. 1 colher de sobremesa se a planta estiver seca. Para cada xícara de água, 3 vezes ao dia. É o suficiente. Grávida e lactante, não faça o uso da erva botão. Pessoas, então, com bradicardia, não faça o uso da erva botão. Pessoas com pressão baixa, não faça o uso da erva botão. Do contrário, tudo bem. E, gente, é uma planta que tem muito mais benefício do que eu trouxe. Eu falei apenas que ela é hepatoprotetora como um extra, mas a pergunta da nossa amiga era relacionada, é relacionada a hipertensos, sobre a pressão arterial e sobre aí a questão do débito cardíaco. Já respondido. Então, depois eu trago muito mais aqui sobre a erva botão, senão o vídeo fica muito extenso. Mas é isso, planta sensacional. Erva botão, Eclipta alba ou então Eclipta prostrata. Planta maravilhosa para a nossa saúde. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.